Olá, sejam bem-vindos ao canal Escutando Sentimentos, com a proposta do autoconhecimento psíquico, para que nós possamos fazer este caminho do autoentendimento das nossas vidas, dos nossos sintomas, dos nossos sentimentos, para que possamos ter uma vida mais equilibrada, com mais paz, com maior discernimento. Então, no vídeo passado, eu falei com vocês a respeito de duas partes importantes da nossa mente, que é o consciente e o inconsciente. E aí eu mostrei na simbologia do iceberg, onde é como se fosse um mar. É como se toda a nossa sociedade, humanidade, fosse um mar. E aí, cada um de nós fosse um iceberg nesse mar, onde aquela pequenina parte de gelo fosse o que eu mostrasse ao mundo. E eu convivo com as outras pessoas com essas partes, essas pequenas partes entendidas de mim mesmo e do outro. Sendo que eu possuo lá submerso em mim, na minha mente, na minha psique, uma parte enorme que está submersa, aquele bloco enorme de gelo. E é essa parte que nós chamamos de inconsciente, que ela é a base da nossa essência psíquica. Essa parte que está, então, quem sou eu? Eu não sou só essa parte pequena, nem as pessoas nesse mar de icebergs são essas pessoas. Não, né? Eu sou muito mais daquilo com que eu apresento ao mundo. Então, essa parte submersa de mim, que eu não tenho contato e que muitas vezes eu evito esse contato, é que é a base essencial da minha mente, da minha psique. É ela que determina quem eu sou. Olha só. Não é aquilo que eu acho que eu sou que determina quem eu sou. É aquilo que eu não conheço de mim ainda que determina quem eu sou. Bom, então, se essa parte que está submersa em mim determina quem eu sou, eu preciso entender sobre ela. Eu preciso saber de onde ela veio, de que ela é constituída, para que eu possa entrar com mais facilidade nesses conteúdos guardados que determinam a minha vida. Por exemplo, o quanto o conhecimento ele é essencial. Jesus, na sua grande filosofia, eu vejo Jesus como um grande psicólogo, ele já dizia: conhecereis a verdade e ela te libertará. A verdade nos liberta. O conhecimento nos abre caminhos. Então, hoje eu proponho conhecer um pouco mais profundo essas duas partes. E essa parte consciente e essa inconsciente. Então, hoje a proposta é este conhecimento que eu trago. Por quê? Se eu quero chegar em um determinado local e de repente eu tenho um carro, alguém me coloca um carro à minha disposição, Sueli, ó, esse carro é para você onde você precisaria, esse carro vai te servir. Mas vamos supor que eu não sei dirigir. Vamos supor que eu não entendo nada de carro. Eu não sei o que é uma embreagem, eu não sei o que é um freio, eu não sei
Eu não sei como ligar um carro. Assim, como este veículo, ele vai me servir? Imagina só, eu entrando no carro e fazendo experiência de dirigir. Eu vou bater em postes, em árvores, vou sair da estrada, ou às vezes nem vou sair daquele lugar. Então, se eu quero chegar a um determinado lugar, eu preciso saber como eu vou. E eu preciso conhecer sobre ele, né? Assim é a nossa proposta hoje. Então, o inconsciente. Como é formado esse inconsciente? Como é formado essa grande parte em mim que cresce cada vez mais e que me determina? Da onde ele vem? Bom, a questão dessa parte que me vem, que me é, ela já é estudada bem antes de 1900, os filósofos já pensavam sobre isso. Aí depois veio Freud, que deu o nome de inconsciente, depois veio Jung. Então já é muitos e muitos anos que se estuda sobre essa parte, né? E essa parte, nesses estudos, desses teóricos, desses psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, vem mostrar que essa parte minha, esse inconsciente, ela é o depositário dos registros de todas as experiências que eu já vivi na minha vida. Desde o feto até o dia de hoje. Então, todas as experiências vividas por qualquer pessoa que seja, as memórias, as vivências, as interpretações do que vai se vivendo, elas vão sendo guardadas nessa parte mental minha. Então, e também não é somente as memórias que são guardadas. Dentro do inconsciente também, nós temos o seu centro organizador. E esse centro organizador da psique, que Jung deu o nome de self, é ele que é a minha essência divina. Ele é meu centro, ele é minhas capacidades, minhas potencialidades. Assim como a semente de uma planta. Um exemplo, semente de abacate. Quando eu abro a semente do abacate, ali tem um germe. Aquele germe está ali, o código genético do abacateiro, que um dia plantado, cultivado, ele vai se transformar numa imensa árvore com vários frutos. Assim somos nós. Nós temos essa essência divina em nós, onde tem todas as nossas capacidades, potencialidades, está ali, dentro do inconsciente. Então, o inconsciente, eu tenho todas as memórias de todas as experiências que eu já vivi, com as suas interpretações, assim também como self, como centro de todas as minhas potencialidades. É aquilo que Jesus disse: vós sois a semelhança de Deus. Então, a semelhança de Deus, ela não está presente no meu rosto, na minha pele, no meu jeito de ser. Não. Ela está lá dentro, dentro de mim. A minha essência divina, imagem e semelhança de Deus, está dentro do meu inconsciente. E ela quer se manifestar. E aí nós vamos conversando sobre isso. Mas, continuando a falar a respeito da formação do inconsciente, até então, esses teóricos que vieram trazer para nós que ele é depositário de todas as experiências vividas e as suas interpretações,
com um novo paradigma, com esse novo paradigma da filosofia, da psicologia reencarnacionista, nós também temos aí que o inconsciente, ele não é apenas o depositário das experiências que eu vivi nessa vida, desde a minha concepção até o dia de hoje. E sim o depositário de todas as experiências, de todas as minhas vidas passadas, desde a minha criação. Então imaginam por que, o motivo que essa parte submersa ela é tão grande? Porque ela não diz só das minhas experiências de agora. Ela diz das minhas experiências guardadas, arquivadas, desde a minha criação. Então é por esse motivo que ela diz de mim. É por esse motivo que às vezes eu tenho atitudes que não condizem a mim. É por esse motivo que muitas vezes eu crio crianças, filhos da mesma forma, com a mesma educação. Às vezes até crianças gêmeas univitelinas e cada uma com a sua personalidade. Hoje nós estamos vendo crianças pequenas já tendo depressões. Da onde veio? Crianças com 5 anos, 6, já tocando piano. Já fazendo concertos. Sendo que isso leva anos para aprender. Isso é do nosso inconsciente, aflorando. Então, é por esse motivo que a gente precisa conhecer, adentrar nesse inconsciente, nessas memórias, nesses depósitos, para que eu possa começar a reformular sentimentos, reformular pensamentos, né? Entrar em contato, trabalhar, e é por esse motivo que eu preciso conhecer sobre essa parte submersa em mim e que existe. Eu vou trazer um exemplo para que vocês entendam melhor. Eu tive uma professora que ela tinha fobia a baratas. Então, ela entrava numa sala, se tivesse uma onça, tudo bem. Mas se falasse, tem uma barata lá dentro, ela não entrava de jeito nenhum. E só de falar a palavra barata, o coração dela já acelerava. E ela já ficava aflita e ela já olhava para os lados. Agora, imagina se uma barata aparecesse para ela. Ela entrava naquele momento em pânico. Mas ela não conseguia ficar no mesmo lugar que tinha uma barata. O que acontece? Conscientemente, racionalmente aqui, nós sabemos que a barata, ela é bem pequena em relação ao ser humano. Nós sabemos que a barata, ela pode ter seus perigos, mas não tanto assim. Nós sabemos conscientemente que se eu pegar um chinelo, um sapato, e jogar nessa barata, ou bater nessa barata, conforme a força que eu ponho nesse chinelo, essa barata ela vai se espedaçar e vai lançar merda para todo lugar, né? Vai virar aquela gosma, né? Porque nem osso ela tem. Então, em sã consciência, lembra? Consciência,
A barata é um pequeno inseto. Mas aquilo que ela tinha guardado dentro dela no inconsciente, que ela não sabia por que ela tinha tanto medo de barata, e muitas vezes, mesmo sabendo ter medo de barata, ela não conseguia lidar com isso, fazia com que ela não conseguisse ficar dentro de uma mesma sala com uma barata. Tá vendo? O inconsciente nos determina. Não adianta eu dizer para mim mesmo, né? Que é isto? É apenas uma barata. Por quê? Porque aqui é muito forte. Aquilo que ela depositou lá dentro do significado de uma barata sequestrava dela todo esse racional e ela entrava em pânico. Então, fazendo uma regressão, né, um trabalho terapêutico, ela voltou lá na infância dela, quando ela era bem pequena. Ela se viu que ela estava engatinhando pela sala. E aí ela chegou perto, gatinhando, pequenininha, tinha uma baratinha passando. E ela achou aquele bichinho muito interessante. E aí o que ela fez? Ela foi pegar na barata, naquele bichinho que estava ali, inocente. Foi pegar. A hora que ela levou a mão para pegar na barata, eis que a mãe dela grita: tira a mão! É o bicho! E aquela criança tirou a mão. E aquele ato de tirar a mão, com aquele grito, né? Ela arquivou dentro de você, dentro dela, pequena, que barata era algo muito perigoso, muito perigoso. E assim ela arquivou dentro dela, dentro do inconsciente. E ela não conseguia lidar, mesmo que aqui a consciência dizia para ela, é apenas uma barata, mais nada. E assim nós vamos vendo tantos e tantos casos de arquivos do inconsciente, de depósitos dentro do inconsciente, que nós vamos fazendo durante a nossa vida, ou as nossas vidas passadas, que quando a gente não elabora, isso trunca a nossa vida, paralisa a nossa vida. E assim são vários exemplos. Então, nesses tantos anos de terapia, eu vejo várias fobias. Fobias a borboletas, a gafanhoto, sapos, que é comum, né? De sapos. E assim, muito disso que está no nosso inconsciente determinando as nossas atitudes. Eu tive um paciente, certa vez, que ele, sempre que ele se encontrava numa situação muito difícil, que paralisava ele desmaiava. Sempre que algo ficava muito difícil, que ele não conseguia encontrar saídas, ele passava mal e ele desmaiava. Às vezes, não tanto no desmaio, mas ele tinha que sentar, tomar um ar, tudo escurecia e ele não sabia de onde vinha. E aí, fazendo um trabalho terapêutico, nós descobrimos o quê? Quando ele era criança, ele precisou fazer uma cirurgia de garganta. E ele estava com muito medo dessa cirurgia. E como ele era um menino bem custoso e não queria fazer essa cirurgia, ele tentou fugir. E quando ele tentou fugir, os pais pegaram ele e levaram ele para o hospital e ele esperneava, ia. E ele o tempo todo lutou para sair daquela situação de fazer a cirurgia, né? Foi colocado na mesa cirúrgica, lutando e segurando um, o outro.
E aí, naquele momento de luta para sair, veio anestesia. E o que aconteceu? No momento que ele estava lutando, a anestesia se completou e ele desmaiou. Ficou anestesiado. E nesse momento, ele no seu inconsciente arquiva momentos de luta, desmaio. E assim, quando ele estava na escola, quando ele brincava e que alguém segurava ele, não deixava ele ir para frente, ele desmaiava. Porque o seu inconsciente arquivou, interpretou aquele momento de luta, dificuldade, desmaio. E assim a gente vai e viaja por vários exemplos. Vários exemplos. Que em sã consciência a gente acha absurdo, mas que a gente não consegue. Né? Está lá, depositário de todas as nossas experiências, desde a nossa criação. Então este é o nosso inconsciente. Bom, a parte de cima do iceberg, que nós chamamos de consciente. O consciente, no iceberg, nós vamos imaginar, e vou trazer para vocês hoje, um outro símbolo para poder auxiliar no entendimento. Vocês devem conhecer condomínios fechados. Né? Geralmente, um condomínio fechado tem uma guarita, pelo menos que eu já fui, tem uma guarita e tem um guarda, certo? Então, o meu consciente, ele é essa parte entre o condomínio, entre os muros do condomínio e o mundo exterior. É aquela grande fachada do condomínio, na entrada. E dentro do condomínio, as pessoas que moram dentro do condomínio fechado, é como se elas fossem, aqui no nosso simbolismo, os conteúdos do inconsciente. Todos os conteúdos do nosso inconsciente. Né? São as pessoas que moram nesse condomínio. Então, dentro nós temos o conteúdo do inconsciente e fora, a parte externa de fora do condomínio, aquela pequena parte externa de fora do condomínio, o nosso consciente. Que é aquilo que eu vejo, aquilo que as pessoas olham e vê. Né? Nossa, olha que fachada bonita, olha que jardim bonito de entrada desse condomínio. Esse é o nosso consciente. E o nosso inconsciente, as pessoas dentro do condomínio, que é as pessoas que estão lá dentro. O que acontece? Dentro do condomínio, tem um presidente, aquele que nós chamamos de self, é o nosso centro organizador da psique. Né? Na entrada do condomínio, ali na guarita, tem um guarda. Aquele guarda, nós vamos chamar de ego. Por quê? Porque nós temos duas partes importantes que a gente precisa entender. O inconsciente, com todos os seus arquivos de vivências, e o centro organizador, que é o self. E o consciente, que é aquela parte consciente, nós temos um centro organizador também desse consciente, que eu chamo de ego. A função do ego é importante, vamos prestar atenção, é importante no nosso trabalho de autoconhecimento entender sobre isso. O ego, que é o centro de comando ali do consciente, ele tem a função de ser intermediário entre o mundo externo e o mundo interno. Ele é intermediário. Ele é aquele guarda que fica na guarita. E ficando ali na guarita, ele vai determinar o que entra e o que sai.
E ele fica ali. Esse entra, esse sai. Então, a função do ego é intermediar o mundo externo com esse mundo interno. Intermediar. Vamos supor que esse ego, que ali, agora na figura do guarda da guarita, vamos supor que, ele não queira a função de guarda, e vamos supor que ele entra no surto psicótico e imagina e acredita que ele é o centro organizador da vida mental. Ele é o centro de tudo. E como ele sendo o centro dessa vida mental, ele vai começar a não deixar que moradores desse condomínio saiam do condomínio e que se faça conhecido. Então ele está ali na porta. Agora ele não é subalterno mais. Ele é o presidente de tudo. Ele comanda tudo ali, ele é o diretor ali do condomínio. E aí ele vem um habitante, uma memória, uma sensação, um sentimento desses meus depositários da vida psíquica, do inconsciente, vem para sair para o mundo externo, para se fazer conhecido, e se conhecendo, a gente elaborar, a gente se organizar, né? Transformar para que ele esteja, né, melhor. O ego, esse guarda, né, que entrou no surto psicótico, ele, não, você não vai sair. Não pode sair. Isso também você não vai sair desse jeito, não. Você tá mal arrumado, você tá pedindo, você não vai sair. Vai lá pra dentro. Ele fecha, ele não deixa aquilo que a gente precisa, que está no nosso consciente, sair para que a gente reformule. Para que a gente transforme, elabore. Então ele não deixa sair. Aí vem outro. Vem uma outra sensação, experiência lá do inconsciente, saindo para o mundo externo para se melhorar. E não sai. Daqui não sai. Você não pode sair porque você está sem batom, está sem arrumar. Não sai. Né? E aí o ego, ele vai criando uma força e achando e se acreditando que ele que comanda. E o que acontece? Esses habitantes lá do nosso condomínio chamado inconsciente, eles vão arrumando um jeito, pensar de sair, de fugir dali, porque eles querem se externalizar, eles querem sair. Não é comum, não é normal ficar tão confiado. Eles querem ir para o mundo externo, eles querem se fazer conhecidos. Né? E aí esses habitantes do mundo interno, lá do inconsciente, começam a arrumar uns jeitos de sair do condomínio. Então, já que eles não podem sair pelo ego, porque ele fechou, não deixa sair do condomínio, pela porta normal, eles começam a furar buraco debaixo dos muros, começam a pular por cima, começam a arrumar um jeito diferente, estrangulado, de sair desse condomínio. E esse jeito estrangulado de sair do condomínio, que não é pelas vias normais, nós chamamos de sintomas. Sintomas: depressão, ansiedade, síndrome do pânico, compulsões, a comida, a bebida, a drogas, né? Sintomas psicossomáticos, gastrite nervosas, enxaquecas e um punhado de situações que o meu corpo ele se manifesta para dizer: oh, eu quero sair, me olha, me ouve, né? Então, como o ego ele não deixa, o meu inconsciente faz com que esses conteúdos inconscientes eles saiam de qualquer jeito, ou por transtornos, ou através do nosso corpo, em doenças.
que acontece? Mas aí a gente vai se perguntar, por que o nosso ego, ele faz isso? Porque a função dele, ele existe para intermediar entre o mundo externo e interno, para a gente se evoluir cada vez mais, para a gente melhorar, para a gente se tornar um homem de bem, né? Por que ele por que ele dá essa louca e não deixa que conteúdos inconscientes saiam pelas vias normais? Aí nós vamos entender que o quê? O nosso ego, ele quer parecer bonito. Ele quer parecer que ele é ideal. E esse ego doente, ele vai se construindo dessa forma, impedindo que essas demandas inconscientes saiam para ser trabalhadas. Por quê? Porque o nosso mundo externo, infelizmente, está cheio de demandas e exigências. Desde pequeno, você fala para a criança, o que você vai ser quando crescer? E aí eu fico assim, pensando, o que eu vou ser? O que eu tenho que ser? Exigências de que eu tenho que ser bonito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser inteligente, ai, eu tenho que ser bom. Gente, olha só. Eu tenho que ser benevolente, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E aí, esse negócio de que eu tenho que ser na sociedade, vai fazendo com que o ego, ele comece a mudar comportamentos aqui e não deixar que questões do meu inconsciente saiam para ser trabalhado. É como, por exemplo, na questão do condomínio, eu fazer uma fachada linda pro condomínio ali assim, fazer um jardim maravilhoso, você olha, nossa, que jardim bonito, nossa, essa entrada é linda, mas lá dentro tá tudo podre, lá dentro as pessoas não estão conseguindo sair para comprar sabonete, para tomar banho, shampoo para arrumar cabelo, comida, todo mundo, sabe, mal lá dentro. Por quê? Porque o ego fecha. Né? Então é muito importante entender essa dinâmica psíquica nossa, para que a gente possa entender os nossos sintomas, possa entender mecanismos de vaidade, de ciúme, de inveja, de não perdão, de intolerância, de arrogância, porque tudo isso é justamente essa situação do ego, de se preocupar com o que as pessoas vão achar de mim. Aí eu não deixo conteúdos internos feios saírem. Por quê? Porque eu tenho que ter o condomínio mais bonito. Eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser certa, eu tenho que fazer as coisas certas. Então esse ego ele vai crescendo. E por isso que a nossa sociedade está adoecendo cada vez mais mentalmente. Esse aumento enorme de suicídio, de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque o nosso ego, ele está muito grande. Ele está achando que ele é o centro de tudo e não é. Por isso que os sintomas, porque o nosso inconsciente ele vai saindo de tudo quanto é jeito, ele vai saindo. Então a gente precisa parar, conhecer esse ego, trazê-lo de volta para a sua função normal, de ser aquele guarda, de ser o mediador, de deixar sair e deixar entrar. E aí a gente precisa conhecer. Então, a questão da gente querer uma receita fácil para a gente lidar com os sintomas, seja eles quais forem, que eu já comentei aqui, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não vai prevalecer por muito tempo. Porque mudar comportamento, apenas mudar comportamentos, é uma atitude do ego. E o ego, ele é o centro dessa pequenininha
pequenininha parte da minha mente. Preste atenção na vida de vocês. Quantos comportamentos vocês tentaram mudar e que não deram certo, que voltou tudo para trás? Quantos comportamentos, quantas vezes que vocês se disseram, não, agora eu vou ser assim, agora eu vou fazer isso. E de repente se atrapalharam e aí os sintomas surgiram. Quantos de vocês se anestesiam com medicamentos, com ansiolíticos, antidepressivos, para tentar tampar tudo quanto é buraco lá do condomínio, para não deixar esses conteúdos internos saírem. Isso é ego. Ego quer receita de bolo, eu faço, resolvo, pronto, acabou. Não é assim. A gente precisa se conhecer mais profundo, porque não é o ego, não é isso aqui que eu conheço que me determina. A minha proposta é se autoconhecer e fazer com que, através desse autoconhecimento, que o ego entre na sua função e que o inconsciente ele venha trazendo todos os seus conteúdos para serem trabalhados, que haja um trabalho efetivo entre essas duas partes que me compõem. O meu ego e os meus conteúdos inconscientes. Esta é a verdadeira viagem para o autoconhecimento. Não adianta mudar comportamentos. Não adianta. Mudar comportamentos é como tampar os buracos do condomínio para os conteúdos inconscientes não saírem. Então, vamos ficar por aqui. Se vocês não entenderam alguma parte que vocês não entenderam, mande perguntas, façam comentários, para que a gente possa realmente trabalhar para que fique muito claro essa constituição da nossa mente, de como funciona. Né? Então eu fico aqui, um grande beijo a todos, vamos fazer essa grande viagem, e é muito importante, porque o meu ego, ele está o tempo todo me determinando, ele está o tempo todo ali com essas questões, com essas exigências do meio, né? Até aqui mesmo, gravando esse vídeo, ele vem aqui e fica assim, sabe o que as pessoas vão achar? Ah, você não é tão boa, né? Ele fica aqui, ó. Então é importante ter conhecimento dele, porque assim eu vou olhar para ele e falar, opa, você tá aqui? Eu digo aos meus pacientes que o meu ego se chama Sebastião. Então, todas as vezes que ele vem, o que essa pessoa vai achar? Ai, você tá feia, você tá assim. Ai, você não dá conta disso. Que fica babá, tentando com que eu procure parecer aquilo que eu não sou. Eu olho pro meu ego e digo e canto para ele. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. E aí ele dá uma paradinha para que eu possa realmente trazer à tona esses conteúdos do inconsciente. Porque o meu desejo é me conhecer melhor, para que eu possa, que as minhas capacidades, elas não fiquem guardadas lá como uma semente, que eu pego uma semente e guardo ela pode ficar anos sobre a mesa. E não se transformar naquilo que é a missão dela. Né? Então é essa questão, me autoconhecer e auxiliar as pessoas também se autoconhecerem. Porque suas sementes interiores, seu self, a sua essência divina, ela não fique ali como aquela semente guardada num cofre, sem manifestar o seu sentido da vida, sem se manifestar a sua missão maior.
e ser feliz. Nós estamos aqui no planeta Terra para sermos felizes. Mas para sermos felizes, nós precisamos de um bom acordo, de um bom conhecimento, de um bom tato entre esse self e esse ego. Então fica aqui um abraço a todos, uma boa semana e até a próxima terça-feira.